Olá, graça e paz, seja com o espírito dos meus irmãos. Irmãos, essa manhã eu acordei assim, bastante motivado, porque eu tive um sonho transformador assim na minha mente, né? Um sonho que os irmãos eram todos transformados. E aí fui buscar na Escritura um respaldo para falar um pouco acerca disso, porque os irmãos gostam sempre de ter um respaldo na Escritura, e é bom até que tenham mesmo, né? Então eu busquei em 1 Coríntios 15, no versículo 50, né? E diz assim: mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, olha só, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo que nem todos vão morrer. Dormir aí no sentido de morrer. Tem que tomar cuidado com as palavras da Escritura, porque morte, por exemplo, e inferno são a mesma coisa. Dormir e morrer também é a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado, que quando fala com o inferno, ele não está falando, porque para eles a morte era uma tortura, e a tortura é comparada a um inferno. Então morte e inferno, eles têm a mesma tradução no grego. Então, eu não sei se maliciosamente ou não, quem faz vamos dizer assim, a tradução da Escritura, eu não sei se perversamente ou se de uma maneira equivocada. Eu não creio em equívocos, meu irmão, porque eu sou de origem espanhola, diz assim: eu não creio em bruxas, pelo que las sai. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu não acredito na benevolência do homem. O homem sempre faz as coisas com um princípio errado, a não ser depois de transformado. Aí sim, aí ele se torna um Cristo de Deus, e aí ele passa a agir em novidade de vida para com todos os seus irmãos. Percebe? E essa transformação não é uma coisa assim que a pessoa entenda logo, entendeu? É preciso primeiro um chamado de Deus para que os irmãos realmente tenham a fé naquele que nos enviou, para que você busque o Cristo e encontre o Cristo. Senão você vai procurar e não vai encontrar. Há uma espécie de eleição, né? Você já foi escolhido antes. Então Deus já fez as suas escolhas. A sorte já está lançada, né? Mas isso é para uma outra oportunidade, nós vamos falar acerca disso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que num momento, né, aqui diz assim, no 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Olha que eu estava falando acerca do Apocalipse, que eu estava abrindo as trombetas, que eu estava abrindo os selos para falar sobre isso aos irmãos. Eu já ia abrir as trombetas, mas aí algo me impediu, e eu estou esperando só um tempinho da parte de Deus para que Ele me permita prosseguir um pouco mais. Mas eu cheguei ao 7º selo. Eu cheguei a abrir, junto com os irmãos, até os 6 selos, e começamos a abrir o 7º. Mas aí eu dei uma paradinha para o Senhor. Mas aqui ele está voltando a falar do assunto. Quem sabe se ele não vai permitir agora, porque ele está falando nisso. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então ele está falando que aqueles que forem os derradeiros serão transformados, porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade. Tem um irmão nosso na mesa do Cordeiro chamado irmão Marcos Cristo, e ele chama isso do efeito pipoca. Ou seja, se você hoje já é um Cristo, você tem Cristo em você, mas aquele Cristo ele está interno a você. Quando essa trombeta tocar, essa incorruptibilidade vem para fora e a corruptibilidade vai para dentro. Ou seja, há uma inversão, há uma mudança de estado. É importante a gente retratar isso para os irmãos, porque essas medidas já começam
a partir da graça. O que vem a ser a graça? A graça vem a ser a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então, para falar disso, eu quis fazer esse preâmbulo para os irmãos entenderem que vai haver uma transformação em todos nós, em todos, nos mortos e naqueles que seriam, vamos dizer assim, os remanescentes da última hora. Bem, então eu vou abrir agora em Romanos, eu estou danado para a Bíblia agora com os irmãos, né? Mas é isso mesmo, é importante que os irmãos vejam isso, mas que entendam no Espírito, não fica se pegando na letra, querendo entender na sua cabecinha, tem que entender com o Espírito, não é com a mente. Se for tentar entender para a mente, vai falar, esse irmão está falando uma coisa aqui que eu não concordo. Se falou que não concorda, irmão, não está no Espírito. Porque eu estou falando da Escritura, eu não posso estar inventando história. Não é verdade? Então vamos prosseguir. Ele diz assim, em relação à lei e à graça, perceba aqui que a mudança de estado, né? A mudança entre duas eternidades. A eternidade, eu falei isso no vídeo passado, a mudança entre duas eternidades. A eternidade do marido lei e a eternidade do marido graça de Deus. São dois maridos com que o povo santo, que somos nós agora, né? Porque na época era o povo de Israel, mas eles perderam a primogenitura. O povo de Israel perdeu. Os israelitas de per si não perderam, como eu não perco, como ninguém perde. Mas eles perderam aquele grande casamento. E hoje eles vêm para a graça de Cristo a partir do entendimento de Cristo. Cristo morreu por eles também. Então, se ele morreu, eles estão salvos no espírito, mas no entendimento falta. Então, precisa agora ter esse entendimento. Então, diz assim, olha, Romanos 7, eu vou começar do 1 para chegar até o 4 para os irmãos entenderem um pouquinho do contexto. Porque a gente não pega um versículo e lê, irmão, porque senão ninguém entende. Ou então você é manietado, você é feito a entender o que eu estiver querendo implantar na sua mente. É isso que acontece na religião. Por isso que a gente diz, foge dela, povo meu, para que você entenda contextualmente as coisas. Você não seja apenas uma pessoa que é vento de doutrina, é massa de manobra. O cara fala uma coisa, você acredita. O outro fala outra, você acredita. Não é assim. Tem que vir pelo Espírito de Cristo. O entendimento vem de dentro. Aí você fala, eu estou entendendo que o que o irmão está falando é verdade. Porque isso vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é da minha palavra para o seu entendimento. É do seu entendimento fluindo para a minha palavra. Percebe o que eu estou dizendo? É você colocar Cristo na frente do seu entendimento. É a palavra de Deus agindo de dentro para fora. Isso é discernimento de espírito. Tá certo, irmão? Então vamos prosseguir. Diz assim, Romanos 7:1. Ou ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo em que ele vive. Alguém duvida disso? Não. Enquanto nós estivermos vivos, a lei manda na gente. Porque tudo que você fizer, você tem que fazer mediante a lei. A lei dos países, a lei de Moisés, todas as leis. Lei, em geral, tutela a vida do homem. Aí diz assim, porque a mulher casada, olha a analogia, olha a comparação que o Paulo, nosso irmão aqui, apóstolo de Jesus Cristo, está fazendo, essa comparação entre a mudança de casamento. Olha só, porque a mulher casada, ele está se referindo a uma mulher, uma pessoa comum. Uma mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Então, se o marido vive, a mulher está sujeita ao seu marido, porque é assim que diz a lei. Enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Perceberam? De sorte que, por enquanto viver o marido, será chamada de adúltera se for de outro homem. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei.
E assim não será adúltera se for de outro marido. É para vocês também entenderem um pouco, quando se fala de adultério na Escritura, não está se falando de adultério entre pessoas, não. Está falando de adultério a nível espiritual. É você amar um outro Deus que não seja o nosso Deus. Percebe? É entre você dar prioridade, por exemplo, a mim, olhar para mim e falar, não, esse cara aí é o meu guru. Então, você dá senhorio a mim e não dá a Deus. É você olhar para o seu pastor e endeusá-lo, e não ao próprio Deus. Isso é idolatria, isso é adultério. Percebe? Quando você ama mais a uma pessoa do que ao próprio Pai que está no céu do nosso entendimento. Isso é adultério espiritual. Percebe? É disso que fala a Escritura. A Escritura não fala de lei física. Toda a parte que fala de adultério está se referindo a uma coisa espiritual, que se tornaria espiritual. É uma analogia, uma compreensão comparativa, comparando uma coisa com outra. Isso se chama analogia. Comparar A com B significa fazer uma analogia. Então vamos prosseguir um pouquinho. De modo que enquanto viver o marido, ela será chamada de adúltera se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela será chamada livre. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. O que ele está querendo dizer, amados? Que quando Cristo, nós somos de Cristo, perceba bem o que eu estou falando. Se nós somos de Cristo, nós morremos com Ele na cruz. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, Ele morreu a nossa morte em nosso lugar. Quer dizer, Ele foi para a cruz em nosso lugar. Mas a vida, da maneira que nós conhecemos, ela há de se extinguir um dia, ou ser transformada em incorruptível. É isso que a passagem que está aqui está se referindo. Vai haver aquela mudança, aquele efeito pipoca que eu falei. O que é corruptível se torna incorruptível, e o incorruptível vem para fora. Tá certo? Então, por isso é que eu falei daquele versículo lá em 1 Coríntios 15, no versículo 55, porque as coisas internas vão vir para fora. Então nós nos tornaremos incorruptíveis para poder viver no céu, viver o céu na terra em toda a nossa plenitude. Você hoje já pode fazer isso antecipando isso, vivendo o céu na terra, tendo uma nova vida em Cristo. É isso que a gente está pregando, amados, para que você tenha uma vida feliz, uma vida melhor, uma vida em harmonia com os seus pares, com seus irmãos, com seus amigos, que você não fique se degladiando com o outro, para que você tenha uma vida boa, uma vida digna, uma vida incorruptível. Tá certo? Então diz assim: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo foi para a cruz e morreu. Ele morreu. Ele morreu, a morte dele, e com isso a nossa morte. Para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu. Olha a mudança de eternidade, irmãos. A gente vivia na eternidade com um marido chamado Jesus de Nazaré, que estava vivo e morreu. Com a morte dele, nós nos tornamos livres para nos casarmos com o Jesus de Nazaré ressurreto. É a mudança de eternidade. De eternidade em eternidade, eu sou o Senhor. Não é isso que é dito? Então vocês hoje estão tendo a verdadeira compreensão daquilo que se chama eternidade e onde ela acabou e aonde ela começa, para que a gente saiba da onde viemos e para onde vamos. Nós vamos para essa vida eterna com Cristo, mas foi preciso morrer na cruz com Cristo
e nascer ressurreto com ele. Então a ressurreição com cada um de nós que nos chegamos a Cristo é uma coisa certa e absoluta. Por quê? Porque morremos com ele na cruz. A Escritura nos assegura isso. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei. Então nós já morremos para a lei. Porque Cristo cumpriu em nosso lugar. Nós não poderíamos fazê-lo, mas ele cumpriu a lei. Está no versículo 4 de Romanos 7. Mediante o corpo de Cristo, para pertencestes a outro. Quem é o outro? O outro é o Cristo ressurreto, é a ressurreição. Então muita gente só fica falando da morte do Senhor Jesus. Claro que sem a morte não haveria ressurreição e não haveria o cumprimento da lei. Então a morte de Cristo na cruz foi importante? Importantíssima. Mas as pessoas da religião ficam dando muito foco na morte dele, com intenções que a gente só entende como carnal. Não se pode ver o Cristo hoje, o Jesus carnal. Nós temos que ver hoje o Jesus ressurreto, o Jesus espiritual, aquele que vem e nos batiza com o seu Espírito, aquele que nos batiza com a sua palavra, para que possamos ter essa novidade de vida, para que possamos exercer essa ressurreição em vida. Percebem o que eu estou dizendo? Isso é muito profundo, irmãos. É você viver já a ressurreição na vida que você já vive. Por isso que eu digo, você está vivendo um período, uma eternidade em que você tem que viver o melhor. Mas se você viver já com esse Jesus ressuscitado dentro de você, que é o que a gente está fazendo nascer um Cristinho dentro de você, você é semelhante a Maria. O Cristinho foi gerado dentro de você pela palavra que nos foi enviado, através da própria Escritura e através do próprio Espírito de Cristo, que nos batizou a todos com o entendimento da graça maravilhosa. Vocês hoje já estão tendo o entendimento da graça maravilhosa, mas ninguém pregava a graça maravilhosa para vocês. Até então ninguém pregava. Então o ministério de reconciliação, na verdade, estava embotado. Não vamos dizer que estava morto, porque seria muito forte, mas a gente pode dizer que ele estava meio apagadinho. Tá certo? Ele estava meio apagadinho porque pouquíssimas pessoas falavam da graça de Deus. E a graça de Deus é isso, porque não há obra feita por homens. A obra toda foi feita pelo Cristo na cruz. E ele disse, ontem eu falei disso, está tudo consumado. E tudo foi consumado. Quando tudo foi consumado, todas as coisas foram, como é que diz assim? Voltaram a se relacionar com Deus, porque estava tudo apagadinho. Percebe? Deus não queria papo muito com o homem, não. Ele só olhava para o Cristo. Ele não olhava para o homem. Mas mediante essa obra do Cristo, ele passou a olhar para o homem como um novo Cristo, uma nova criatura, que já tem Cristo dentro de si. Então, por isso é preciso termos novo nascimento, para podermos ser herdeiros da vida eterna. Compreendem, irmãos? Então, diga aqui, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros, para que dessemos frutos para a morte. Olha, tudo que a gente fazia no tempo da lei era fruto para a morte. Então, tudo que você faz, querido, na carne, é um fruto para a morte. Você não está dando frutos para Deus, você não está dando frutos para a vida eterna, só quando você já é novo nascido, porque aí você dá frutos para Deus, porque você é Cristo, e Cristo só dá frutos para Deus. Cristo é a glória de Deus, e quando você é um com Cristo, você passou a ser a glória de Deus. Amém? Esse é um entendimento da graça, porque é tudo pela graça, é tudo de graça. Mas vem pelo entendimento de espírito, vem tudo pelo discernimento de espírito, não vem pelo entendimento da sua mente, do seu coração, não é do seu coração, não é da sua mente, é do Espírito Santo que habita em você. Ah, mas eu não sabia que o Espírito Santo habitava em mim. Disseram que o Espírito Santo ficava do lado de fora porque eu era pecador. Mentira.
Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que dizem. São cegos guiando cegos. Eles não estão acostumados com a graça de Deus. Eles estão acostumados com a lei de Moisés. E eles praticam a lei de Moisés dentro dos templos deles. Nós saímos dos templos, porque hoje somos templos do Espírito Santo. Somos a casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Hoje a sua casa é casa de oração. Por que a sua casa é casa de oração? Porque todo pedido mental que você faz ao Pai, se você está em Cristo, Ele atende. É imediato. Agora, irmão, não vai pedir carro, não vai pedir casa, né? Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de coisas espirituais. Vamos botar os pingos nos is, tá, irmão? Não fica pegando aquilo que a gente diz e querendo adulterar para as coisas carnais. Isso não é possível, tá bom? Creia nisso. Mas agora, diz no versículo 6, tá? No versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei. Olha só, o nosso marido lei foi morto. Porque a lei foi cumprida para nós. A lei já se cumpriu e a lei já foi extinta. Então o marido lei morreu na cruz do Calvário. A lei acabou. Não tem mais dízimo, não tem mais oferta, não tem mais sacrifício, não tem mais campanha, não tem mais monte, não tem mais altar. Você é tudo isso, porque agora você é a casa de Deus. E Ele veio tabernacular com você. Compreendeu? Aí você agora se casou com o marido ressurreto. Você agora se casou não com Jesus Cristo, você agora está casado com Cristo Jesus. Compreendeu? Até a Escritura muda o jeitinho de falar. Antes era Jesus Cristo. Depois da morte, vira Cristo Jesus. Podem observar, todas as Escrituras falam dessa maneira. Então, diz aqui, estávamos retidos para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha o que ele diz aqui, amados. Eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção no que eu estou lendo. Porque isso aqui é um discernimento, que se você olhar com olhos espirituais, você vai compreender. Ele diz, mas agora fomos libertos da lei. Então a lei acabou. Havendo morrido para aquilo que estávamos retidos. Nós estávamos retidos na lei e no pecado. Agora estamos livres para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Para de ler a Bíblia, não vai entender nada. Enquanto Cristo não entrar na sua vida, você não entende a Escritura. Não adianta ler 1000 vezes a Bíblia por ano. Não vai entender o que tem que entender, a não ser que o Espírito de Cristo entre em você definitivamente. Com gemidos inexprimíveis, Ele vai passar a orar por você todos os dias. Ele vai estar contigo todos os dias. Esse é o princípio da promessa de Deus. Perceba, a gente falou em unidade. Agora a gente está falando em promessa e em herança. São os dois últimos princípios, o 6º e o 7º. A promessa é de que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu lhes dou a vida eterna. Onde é que está isso na Escritura? Se os irmãos me perguntarem, eu vou dizer, está em 1 João 2, 25 a 27. Quem ensina é o Pai através do seu Espírito. E a única promessa que Ele nos dá é a promessa de vida eterna. 1 João 2, de 25 a 27. Amém? É isso que eu tinha para os irmãos, para que os irmãos entendam que a graça significa a morte, mas também a ressurreição. É uma mudança de duas eternidades. A eternidade até a cruz e uma nova eternidade a partir da cruz. Então, a cruz foi a obra que Cristo fez. E Ele morreu
para cumprir a lei que exigia o seu sangue, o sangue de um justo. E ele foi o único justo que morreu por tudo isso. Ele foi o único ungido a morrer por isso. Ele era ungido de Deus. Quando a Escritura se refere a ungido, não tocai no ungido do Senhor, está se referindo a Cristo. Não está se referindo a nenhum homem, não. Porque nenhum homem foi ungido por Deus. Todos os homens aqui, inclusive eu, fui ungido por homens. Não fui ungido por Deus. Agora sim, agora eu sou ungido de Deus. E eu quero que você seja mais um. Amém? Quando você se tornar um Cristo de Deus, crendo e sendo imediatamente batizado, o discernimento de espírito começa a fluir de dentro para fora, porque você comeu o cordeiro todo. Toda a escritura que está no livrão passa a estar dentro de você, e o Senhor vai te ensinando na medida do necessário e do suficiente. Deus vai lhe dando a suficiência de tudo que você precisar, de tudo aquilo que você pedir ou pensar. É o que eu tinha para esse dia, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz.